Nem me chamaram, mas tá bom. Que Deus mate eles e pronto. Vamos lá. Brincadeira. Livro de Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Quero agradecer a vocês as orações. Ontem eu fui lá na minha vozinha. Ela está bem. Alguns sabem aqui, alguns sabem, quem não sabe vai ficar sabendo agora. No domingo retrasado, a minha avó tomou um tombo dentro do banheiro. Mas o nosso banheiro lá em casa é bem pequenininho mesmo. E não é aqueles blindex, é cortina, sabe? E aí ela caiu por cima de um altinho assim que tem para a água não passar. Machucou a costela. Aí ontem eu peguei o Lorenzo, corri lá na minha avó. Pensei, vou deixar meu filho lá, meu amigo, que ele vai destruir a casa em 5 minutos e ela vai ficar feliz ainda com isso. E não deu outra. Soltei meu filho lá, ele está pulando no sofá, correndo de um lado para o outro, dando um trabalho, e minha avó sorridente. E ele parava perto dela, toma a bênção da avó. E em vez dele beijar a mão da avó, da minha avó, ele dá a mão para ela beijar. E ela fica toda. Ela deve estar assistindo a gente pela internet também. E eu agradeço a oração dos irmãos, ela está bem, para a glória de Deus. Livro de Jó, aliás, capítulo de número 1. Eu quero ler com vocês, a partir do versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Texto sagrado diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste como que se sabe ele e a casa dele, com tudo que ele tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfemas contra a tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que no dia em que os filhos e as filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabuceus e levaram e mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer essa notícia. Falava ainda quando veio um outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos os consumiu, e só eu escapei para trazer essa notícia. Falava ainda quando o outro veio ao seu encontro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram aos servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer essa notícia. Também este falava quando veio o outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo na casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da terra, caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para trazer essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se pela terra e adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A pastora estava ministrando, falou sobre o pastor Paulo, e eu passei o dia hoje em luto, porque a gente não gosta de perder batalhas de orações. E ainda que a gente entenda que
Deus é soberano e tem um propósito, não tem como a gente entrar numa batalha dessa e não se sentir derrotado depois do acontecido. Passei o dia mal, todas as horas que pensava nele, abençoava. Deus abençoa meu amigo pastor Paulo, cuida dele. Quem é pai e quem é mãe aqui sabe da dor que esse homem e essa mulher estão sentindo hoje. E a pastora citou esse texto e Deus trouxe ao meu coração que de fato seria a mensagem que traria norte, direção à nossa vida aqui hoje. Quantos querem ouvir a voz de Deus, digam amém. Amém. Meus queridos e eternos irmãos, mais uma vez estamos diante da presença do Senhor, bem como diante de sua palavra. E diante de nós há um texto extremamente conhecido diante da igreja do Senhor. Entretanto, acredito que existam coisas a serem exploradas dentro deste texto, a fim de que a gente receba um norte e saia daqui extremamente abençoado para viver um novo tempo. A saber, os irmãos, o texto que está diante de nós acontece com um acontecimento exclusivo na Bíblia Sagrada. Qual é o acontecimento? Deus está testemunhando a respeito de um homem. Eu vou repetir esta frase: não é um homem que está testemunhando a respeito de Deus, mas é Deus quem está testemunhando a respeito de um homem. Quando os filhos de Deus aparecem diante do trono do Senhor, a Bíblia diz que dentre eles aparece a Satanás. Satanás olha para o Senhor e diz, o Senhor lhe pergunta: de onde tu vens? E ele responde: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. A pergunta de Deus para Satanás é: observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal? Satanás olha para Deus e diz: pudera, o Senhor o cercou de bens, o deu riquezas, deu a ele uma família abençoada, e aí é óbvio que ele vai te adorar. Em outras palavras, Satanás está dizendo para Deus: esse homem só tem retidão porque o Senhor suborna a sua fidelidade. Eu vou repetir: Deus está olhando para Satanás e está lhe perguntando se ele viu a Jó. E a tese que o diabo levanta contra Deus é: ele só te adora e só te serve porque o Senhor o subornou. O Senhor comprou a adoração dele com tudo aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Então Deus constitui a Jó por advogado de sua reputação. Eu vou repetir esta frase: Deus constitui a Jó por advogado de sua reputação e diz: toque em tudo que ele tem. E você vai ver que depois de tocar em tudo que ele tem, ele vai permanecer fiel à minha presença. Observe que Satanás ele sai da presença de Deus, e a Bíblia diz que essas notícias vão começar a afetar os ouvidos de Jó. Uma vez que Satanás ele sai e ele vai mexer nas 5 áreas cruciais da vida de Jó. Ele vai tocar na vida financeira, quando os camelos, os gados morrem. Ele vai tocar na saúde de Jó, que diz a Bíblia que da sola do pé ao alto da cabeça uma lepra tomou conta de todo o seu corpo, e se lhe restou um caco de telha para que ele coçasse a coceira que trazia aquela lepra. Ele vai tocar no casamento de Jó, pois abalada com os acontecimentos, a mulher de Jó vai sugerir a ele que ele se levante para negar a Deus e depois que ele venha conhecer a morte. Ele vai tocar nos filhos de Jó, porque vão morrer na casa do filho primogênito. E ele vai tocar por fim nas amizades de Jó. Afinal, se você observar os 42 capítulos que constituem o livro de Jó, vai perceber que esses 42 capítulos fazem parte de um diálogo dos 3 amigos de Jó com Jó. Nesses 42 capítulos, os 3 amigos de Jó vão se aproximar dele tentando descobrir o porquê que isso está acontecendo na vida dele. Vão levantar sugestões do tipo: será que você não roubou os sacrifícios? Será que você não enganou viúvas? Será que você não blasfemou contra o Senhor? Por quê? Porque diante do efeito, eles estão tentando descobrir a causa. E a mente dos amigos de Jó parece ser uma mente da teologia dos tempos oriernos, dos tempos atuais. Está acontecendo algo negativo, porque
alguém está pagando por um erro, quando de fato é Deus estabelecendo Jó por advogado de sua reputação. Os 42, aliás, livros de Jó, você vai perceber Jó entrando em uma profunda crise. Ele vai fazer para Deus 16 perguntas, ele vai fazer a Deus 34 queixas. No meio de 16 perguntas e de 34 queixas, ele vai dizer: por que eu não morri no dia do meu parto? Por que quando eu nasci o Senhor não arrancou a minha vida, e a notícia que a minha mãe recebeu foi a notícia de alguém que morreu? Depois que ele faz 34 questionamentos, Deus resolve se levantar do trono, e Deus vai fazer a Jó 70 perguntas retóricas. Onde tu estavas, Jó, quando eu construí todas as coisas? Onde tu estavas quando eu carregava as águas dos rios e dos oceanos nas minhas mãos? Onde tu estavas, Jó, quando eu desenhei todos o planeta Terra? Onde tu estavas? São 70 perguntas retóricas. Quando Deus acaba de bombardear Jó com 70 perguntas retóricas, Jó se levanta e ele diz: bem sei que o meu Redentor vive, e no final ele vai se levantar. Eu vou repetir, ele está dizendo: eu sei agora que o que eu estou passando não é a ausência da presença de Deus, ele vive, e na hora certa ele vai se levantar em favor da minha vida. Você pode fazer um favor para o pastor Patrick? Diga para a pessoa mais próxima de você, diga: o nosso Redentor vive. Diga para ela, vai. Diga: ele vai se levantar. Diga para ela. Não, eu não estou entendendo. Eu vou traduzir para você. Eu vim da parte de Deus aqui nessa casa hoje dizer para alguém que tem glória a Deus ou aleluia dentro desse templo, que independente do que você está passando, Deus continua no controle da história, e Ele vai se levantar. Satanás levanta diante de Deus 3 teses que ele continua levantando em relação à igreja. A primeira tese que Satanás levanta diante de Deus é: ninguém ama mais a Deus do que ama o seu dinheiro. Como é que é? Satanás está dizendo: pudera, o Senhor o cercou de bens, se ele não tiver dinheiro, ele te nega. Aí Deus estabelece Jó como advogado de sua reputação e diz: então toca no dinheiro dele. Aí a Bíblia diz que um mensageiro vem correndo e diz a Jó assim: Jó, os teus gados foram roubados, os camelos foram roubados, e agora você perdeu toda a finança que você tem. Porque o diabo acredita isso a respeito de mim e de você. O diabo levanta diante de Deus a tese de que ninguém ama mais a Deus do que ama o seu próprio bolso, do que ama o seu próprio dinheiro. Você pode fazer um favor para mim? Acotovele a pessoa que está do teu lado e diga para ela: o diabo acha que você ama mais o teu dinheiro do que você ama a Deus. Deixa eu transliterar o que eu acabei de dizer e levar uma forma mais profunda. O diabo acha que se a gente passar algum momento ruim na nossa vida financeira, a gente abandona Deus, Bia. Foi o que o diabo falou para Deus: se o Senhor não tivesse cercado ele de grana, ele não estava te adorando, ele não estava prestando culto de louvor e de adoração na presença de Deus. Remaia, cala do que maia. Uremaia. Então Deus está levantando, está dizendo: toca na grana de Jó e você vai ver o que aconteceu. Aí a Bíblia diz que os gados de Jó são arrebatados e que ele perde todo o dinheiro que ele tem. Aí sabe o que ele resolve dizer? Ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe. Alguém pegou? E é nu que eu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus deu, Deus tomou. Adorado seja o nome do
Senhor. Você não entendeu? Vou dizer de novo. Deus está me trazendo aqui para falar para alguém que tem glória a Deus e aleluia. Tem momentos que Deus estabelece pessoas para mostrar para o inferno que ainda tem dentro da igreja gente que adora quando tem, mas também quando não tem. Ei! 3 entenderam? Vou de novo. Tem hora que Deus permite, pastor Francisco, no mundo espiritual, que o diabo toque naquilo que a gente tem para mostrar no planeta Terra. Tem gente que me adora quando tem, mas também tem gente que me adora quando perde tudo. Eu estou profetizando para alguém que tem glória a Deus e aleluia. Um tempo de restituição vai vir, mas essa é a palavra. A maior raiva do diabo é essa: a porta fechou e olha onde a gente está. O dinheiro não apareceu, mas olha onde a gente está. A dívida apareceu e olha onde a gente está. Estamos em guerra, Satanás, e estamos aqui para dizer: não pararemos de adorar. A segunda tese que Satanás levanta a respeito de Jó, ou a respeito de gente que é fiel a Deus, é: primeiro, ninguém ama mais a Deus do que ama o seu dinheiro. Segundo, ninguém ama mais a Deus do que ama a sua família. Aí a Bíblia diz que caiu a casa e que os filhos de Jó morreram. Só sobrou um cara para trazer a notícia: seus filhos morreram. Observa o que eu estou dizendo. Deus está estabelecendo a Jó por advogado de sua reputação. O que está em jogo dentro do texto que lemos aqui hoje é: será que só existem adoradores porque existem subornos? Será que só existe igreja lotada se tiver vitória? Então Deus estabelece novamente Jó por advogado de sua reputação. Aí a Bíblia diz que um mensageiro chega diante de Jó para dizer: Jó, a casa caiu, teus filhos morreram, só sobrou a mim. Aí a Bíblia Sagrada diz que Jó levanta e adora ao Senhor dizendo: Ele deu, Ele tomou. Vou dizer de novo: Ele deu, Ele mesmo tomou. E se Deus deu e se Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem você é quando a sua família não vai bem? Quem você é se os teus forem tocados? Porque tem gente que, se a família for tocada, diz: eu vou me matar. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa: eu nem atendo gente que fica com esse papo de vou me matar. Porque quem quer se matar não manda mensagem para os outros dizendo vou me matar. Nem gosto desse papo. Tem irmãos aqui da igreja que eu não tenho nem paciência, que toda semana está se matando de novo. Já se matou 12 vezes na vida. Uma vez eu conversei com a irmã: sabe aquele povo que se mata com cartela de AS? Pelo amor de Deus. Eu estou falando sobre gente que Jesus trouxe para dentro da igreja. Eu estou falando sobre gente que entendeu que igreja não é lugar de barganha. Porque tem gente que estabeleceu prazo para Deus fazer. Você vai quebrar a tua cara. Porque aqui não é você que estabelece prazo para Ele, é Ele que estabelece prazo para a gente. Deus não é teu empregado, Ele é teu Deus. O detalhe é que tem um monte de gente aqui achando que pode liberar comandos para Deus. Se o Senhor não fizer, eu abandono a igreja. Querida, a porta da rua é serventia da casa. Esse não é o lugar da onde a gente estabelece o que Deus vai fazer. Esse lugar é o lugar que a gente entra para dizer: Senhor, o Senhor estabelece e eu vivo. O Senhor determina e eu abaixo a minha cabeça. O Senhor manda e eu faço aquilo que o Senhor mandar. Pastor, não estou gostando da mensagem. Engole grosso, irmão, porque vai piorar. Jesus está me trazendo aqui para
para falar com um bando de gente, me desculpa o termo que eu vou usar, calça curta, frouxo pra caramba, que está achando que pode colocar Deus na parede, que está achando que pode fazer pressão espiritual. Se Deus não me abençoar, eu saio da igreja. Querido, você vai ser o próximo a sair, irmão. Se você está falando que vai sair da igreja, se Deus não fizer alguma coisa, é porque você já não está dentro dela. Na verdade, é porque você ainda não é igreja. Porque quem é igreja de verdade anda igual a Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que no campo o trigo não cresça, que os gados sejam arrebatados, eu todavia adorarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Diante da maior perseguição que a igreja viveu, pegaram o apóstolo Pedro, pastor presidente da igreja, e disseram: abandona Jesus. Aí ele diz: eu não tenho para onde ir se não for para a presença dele, porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Estou profetizando, Deus está estruturando pessoas aqui hoje. Estou profetizando, Deus está levantando adoradores e não barganhistas. Remaia. Estou profetizando, Deus está levantando uma geração forte, que o diabo vai entender, nem adianta a gente bater, porque quanto mais a gente bate, mais eles crescem. Quanto mais a gente persegue, mais eles adoram. Tem alguém aqui, Remaia, que está aqui para adorar a Jesus? Eu vou lhe dar um minuto para você levantar a mão e adorar. Adore. O diabo achou que você ia sair dessa reunião frustrado, quebrou a cara a Satanás. Estamos de pé. Adore, 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 adore. Onde estão os batizados com o Espírito Santo, que pode adorar com uma rajada de língua? Remaia. Orebaia okia joremaia calavara shuya baraha. Remaia candaraio joramácia. Que o diabo receba uma informação do inferno, e a informação é: não pararemos de adorar a Deus. A segunda tese de Satanás é esta: ninguém ama mais a Deus do que ama a sua família. Aí a família está tocada e o Jó está dizendo: Deus deu, Deus tomou. Satanás levanta uma última tese diante da presença de Deus: Senhor, nós paramos no momento em que Jó perdeu tudo, mas aí o diabo vai voltar e vai dizer: pudera, ele ainda tem saúde. Em outras palavras, Satanás está dizendo: ninguém ama mais a Deus do que se ama. Ninguém tem capacidade de amar mais a Deus do que a si próprio. Deus estabelece Jó por uma terceira vez por advogado de sua reputação. Oh, eu sinto ele aqui. E diz: então toca na saúde dele. Da sola dos pés ao alto da cabeça uma lepra. E uma mulher que se aproxima dele para dizer: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Alguém olha para a mulher de Jó e pega carona na fala de Jó: tu falas como uma louca. Entretanto, na verdade, a mulher de Jó está se compadecendo de maneira profunda de sua dor. O grito da mulher de Jó não é o grito de uma mulher insana que não quer que o marido sirva a Deus. O grito da mulher de Jó é o grito que alguém aqui já deu algum dia para Deus. Eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, alguém que está aqui nessa casa, talvez diante de um sofrimento, já pediu a Deus para recolher algum parente querido, sim ou não? A gente faz aquela oração: Senhor, ou o Senhor cura, ou o Senhor recolhe, mas não deixa sofrer. Não vim aqui hoje ser advogado da mulher de Jó, mas é de fato o que está acontecendo. Diante da dor que ela vê o marido vivendo, ela acha: meu amor, amaldiçoar a Deus é dar um passo em direção à morte. Então, na verdade, ela está querendo convidar o Jó a deixar de sofrer. Então ela diz assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre.
E o diabo está de longe dizendo: é agora que ele para, porque ninguém ama mais a Deus do que ama a si próprio. Aí o Jó levanta e diz: mulher, tu falas como uma louca. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus deu, Ele tomou. Aceitamos o bem de Deus com muita alegria, e o mal agora não vamos aceitar. Exaltado seja o nome do Senhor. Existe uma geração, e eu vou devagarzinho assim com você. Eu estou acreditando muito nessa geração. Eu vejo uma galera falando mal dessa geração, mas eu estou muito empolgado com essa geração, porque eu acho, filhona, de fato que nós vamos provar de um avivamento tão poderoso, que Deus vai levantar no nosso meio. Tatuagem bonita, hein? Essa cor aqui eu não tenho não, vou fazer. Nós estamos diante de uma geração que eu acredito, Joe, que o Senhor vai levantar para mostrar que nós não adoramos a Ele pelo que Ele faz, Edson. Há uma geração, pastor Anderson, que está sendo levantada para ministrar aos quatro cantos da terra: nós adoramos a Deus porque Ele é Deus. Você sabe que são os problemas que nos habilitam para adorarmos a Deus da maneira que Jó adorou. Se a gente não tivesse vivendo as crises que Jó viveu e passando os problemas, aqui ninguém está passando o que ele passou, mas as crises que nós passamos são oportunidades que nós temos de adorar a Deus. Já pensou nisso? É por isso que eu queria te pedir, em nome de Jesus, faça desse um monte de pedras que estão atirando em você altares de adoração. Vocês falaram que vieram mesmo, hein? Que bom ter vocês aqui. O que eu quero dizer para algumas pessoas é que existem na nossa vida oportunidades que serão únicas. Essa situação que vocês estão passando, elas podem ser o motivo por vocês desistirem, mas também pode ser uma oportunidade única para vocês mostrarem no reino espiritual quem vocês de fato são na presença de Deus. 10 entenderam, mas eu vou continuar. Você sabe que todas as vezes que eu passo por uma situação que eu não queria passar, eu entendo que Deus está me dando o privilégio de mostrar para Ele aonde está o meu coração. Que tal que em vez de a gente ficar murmurando e reclamando pelo que estamos passando, não levantarmos a Deus hoje um altar de adoração? Que tal a gente não pegar tudo aquilo que a gente está passando, Marcos? Ô Senhor, liberta ele do Lula, meu Pai. Que tal a gente não pegar tudo que a gente está passando e fazer disso um motivo para erguermos a Deus um altar de adoração? Porque, Marcos, adorar a Jesus quando a gente tem tudo é para qualquer banana. Adorar a Jesus quando a gente tem dinheiro, carro, casa, é para qualquer cara. Deus está à procura de uma geração que Ele possa estabelecer como advogado de sua reputação. Já viu o texto? Não é Jó falando sobre Deus, mas é Deus falando sobre Jó. Já pensou nisso, meu filho? Um Deus que chama uma pessoa e diz assim: Satanás, se você andou pela terra, você deveria ter visitado um lugar, a casa do Jó, porque você ia ver um crente de verdade, hein? Ô Regina, que Jesus me dê, André, a graça de um dia trazer alegria ao coração de Deus, ao ponto de Deus dizer: Satanás, se quiser encontrar alguém de verdade, passa lá no Jaçanã, tem um tal de Patrick, que quando eu dou ele adora, mas quando eu tiro ele me adora também. Passa lá no Jaçanã, porque tem uma tal de Influenciando Church. Uou. Pensa num povo doido, aquele povo. Eu dou vitória, eles estão na igreja.
Eles estão no meio do processo doloroso e eles estão na igreja. Tem processos na nossa vida que são necessários. Fica de pé. Em o nome de Jesus. Rápido, obreiro. Espírito da morte. O trabalho da feitiçaria que foi feito para destruir a vida dessa mulher. Perca as forças agora em nome de Jesus. Rápido. Sai de onde você está, Satanás. Cai aqui agora. Vai, em nome de Jesus. Isso. Quando eu passei por essa mulher, o Senhor me mostrou um espírito que andava por trás dela. E falou comigo: Patrick, vou dar livramento para essa mulher, porque o diabo está querendo acabar com a vida dela. Há um trabalho de feitiçaria que foi feito. E o Senhor falou comigo de maneira muito clara que o diabo queria jogar essa mulher numa depressão profunda. Mas enquanto eu estou profetizando aqui, Jesus está liberando um anjo. Jesus está liberando um anjo que está saindo daqui, e ele está indo até o Jova Rural para destruir um trabalho de feitiçaria que foi feito dentro daquele lugar. Mas Jesus falou comigo que no grito de glória da igreja essa mulher vai ser liberta. A família dessa mulher vai ser restaurada. Eu dou 3 segundos para o diabo ir embora. Satanás, 1 em nome do Pai, 2 em nome do Filho, 3 em nome do Espírito Santo. Todo mal em nome de Jesus. Agora sai. Levanta ela. A igreja podia estar aplaudindo. Eu vou dar 1 minuto para a igreja fazer barulho. Eu vou dar 1 minuto para a igreja fazer barulho. Seja liberta, mulher de Deus. Guarda o que eu vou te dizer. Você está saindo daqui dessa reunião para viver uma nova história. Eu profetizo que Deus vai te dar equilíbrio, Deus vai te dar força, Deus vai te dar firmeza, e um tempo de alegria Deus estabelece sobre a tua vida. Alguém podia vir com grito de glória, né? Alguém podia vir com grito de aleluia na reunião, né? Eu acredito de verdade, Iago, que Deus está para levantar uma geração em que Ele vai poder dizer assim: se tocar, continua sendo fiel. Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí. Pergunte para ela em nome de Jesus. Eu até esqueci a pergunta porque eu vi o pastor Wagner e fiquei tão feliz. Pergunte para essa pessoa que está aí do seu lado. Diga: se Deus tocar no que você tem, diga quem você vai ser depois disso. Porque tem pessoas que estabeleceram condições para servirem a Deus, Denise. Estou feliz você estar aqui. Tem pessoas que estabeleceram condições para continuarem na presença de Deus. Gente que chegou dentro da igreja está ficando tão maluco que está achando que pode estabelecer condição para servir a Jesus, como se Deus dependesse da minha adoração e Ele estivesse carente da minha presença. A igreja precisa se colocar no seu devido lugar, entender quem é Deus e quem somos nós. Estou entendendo, Jesus, né? Micavuga de ovora bacano que te pacatu que te pau atatá, remi da canto que tal até pau atitu que papai atoque matatá. As línguas que se levantaram em juízo terão que contemplar que quem te chamou foi o Eterno. Vocês me arrumam os problemas porque tu falou diante de Deus. Se é Deus que fala através da vida dele, vai falar comigo. Mentira, verdade? Verdade. O Senhor falou comigo: volta e fala com ela, porque alguém que se levantou em juízo para dizer que ela está ficando louca. Usaram essa, a senhora já me contou sua vida? Não. É verdade que eu estou te falando? Verdade. Alguém falou dentro, e essa palavra feriu o teu coração, porque alguém falou: Deus não está te usando coisa não, você está ficando maluca. Porque entregar mensagem de vitória para qualquer um, mas quando a gente entrega conserto, as pessoas não querem receber. Só que o Senhor falou comigo assim: diga para ela que ela não tranque o coração,
porque há 4 dias atrás ela disse: não quero mais nada, eu quero entrar, eu quero servir, eu quero adorar, e eu quero sair sem ninguém me ver. Mas o Senhor falou comigo: quem disse que eu te escolhi para estar de trás das malhadas? Remaia, eu estabeleci sobre a tua vida um projeto, e tu sabe do que eu te falei. Olhe, Minaia, Cando, Reze, Abarauá. Há pessoas que perguntam como é que ela ainda está de pé, porque o vento passou e levou tudo que você tinha. Remaia, Uriminácia. Ou tu pensas que eu não vi aquela casa ficar vazia? Ou tu pensas que eu não vi a porta que bateu? Ou tu pensas que eu não estava naquela sala quando tu puxou aquela cadeira, sentou naquela cadeira de madeira, colocou o cotovelo sobre a mesa e começou a chorar, e disse: o que vai ser da minha vida agora? Porque ele foi embora. Eu sou o Senhor que te socorri naquele momento. Maia, quando a casa ficou vazia, eu enchi aquela casa da minha presença. Eu sou o Senhor que estou me colocando de pé para dizer: o que eu tenho para você não é no esconderijo. A língua que se levantou em juízo, eu a condenei, diz o Senhor. Estou me colocando de pé, estou abrindo uma porta de salvação para a tua casa. Remaia, Cando, Rebaia. Não te preocupa, porque eu te disse um dia que enquanto cuidasse da minha obra, eu cuidaria da tua família. Não foi assim que eu falei? Eu estou cuidando deles. Remaia, Cando, Ré. Eu te trouxe aqui hoje porque eu tenho algo para derramar sobre a tua vida. Eu tenho um renovo para derramar sobre a tua história. Tu disse: eu não quero mais, mas eu que mando na tua história e começo a derramar sobre a tua vida um tempo novo. Receba da minha parte sobre a tua vida um avivamento que desce da parte de Deus agora, um renovo para sarar o teu coração. Seja cheia do Espírito, Remaia, de Deus agora. Cadê o povo pentecostal de Remaia? Urabacando, Rebaia, Calazé, Uramaia, Canaia, Ceia. A senhora já me contou sua vida? Não. É verdade o que eu te falei? Tudo. Tudo verdade? Tudo. Alguém aqui pode ter me contado sua vida? Não. Você já publicou isso em alguma rede social que eu podia ter visto? Não, só eu e Deus. Só, como é que é? Só eu. Ah, pelo amor, vai ficar de boca fechada, irmão? Você vai ficar de boca fechada ou vai abrir a boca para dar um grito de glória? Elemai chomiase, remacho que tu que dá. Tenta entender o que eu vou lhe dizer. Estou sentindo Jesus aqui, sabia, irmãos? Estou sentindo Jesus aqui, sabia, gente? Estou sentindo que há uma presença de Deus que vai tomar conta dessa igreja daqui a algum tempo, que Jesus vai batizar com o Espírito Santo aqui hoje. Jesus vai renovar alguém aqui hoje nessa casa. Tem algo muito grande da parte de Deus para acontecer. Eleva tu camano, merivade o camano zé rebidawe, uramaia, nezi bawe, maraki jomaiose, oremai chorreze, camantuia barazé. Leva ela para o altar que já eu vou lá. Põe ela lá no meio do altar, de pé, olhando para a igreja. Revisaui, chukamai, ojorreze. Tem uns 3 aí que falam em línguas para vir comigo na língua estranha. Lurebai, ochokemanau, azawa. Tem uns 2 aí que gostam do mistério de Jesus, porque Jesus falou comigo aqui agora que quer tomar uns crentes dentro da igreja. Vocês perdoam de eu não saber ser esses pastor fino de igreja grande. Vocês desculpam de eu ser farofeiro desse jeito, mas eu gosto de dar lugar para o Espírito Santo. Tem mais uns 2 aí que gostam de dar lugar? Tem mais alguém aí que pode entrar nesse mistério? Maia, Urebequete, Reua, Tukitawa, Teia, Maia, Johezia, Kaui, Aiohe, Sibiawa, Canuhe. Vem cá. Vem comigo aqui. A igreja podia estar dando um grito de glória, hein? A igreja podia estar vindo comigo no aleluia, não? Se tivesse uns 4 para falar em língua aí, seria legal, hein? Jesus, toma os avivados da igreja, vai. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora, vai. Seja renovado. Remaia, calazéria, bariojoma.
Espírito de Deus em cuja presença eu estou. Abre as duas mãos. Falou comigo: Patrick, diga para minha filha que eu sou poderoso para colocar tudo no seu devido lugar. Porque enquanto eu estou falando contigo, Jesus falou comigo que tu perdeu as forças de reagir. Porque toda vez que você pensa em reagir, parece que você está vendo que já ouviu uma notícia pior do que a outra vai chegando. Você foi minada. As suas emoções foram bombardeadas. E o que aconteceu na tua vida sentimental destruiu você por dentro. E o diabo está tentando jogar na tua cabeça que você não presta, que você não serve, que nada vai acontecer na tua história, que você nasceu para ser derrotada, que melhor seria a morte. Mas enquanto eu estou falando contigo, eu vejo um anjo do Senhor. Estou sentindo Jesus aqui, irmã. Mas eu vejo um anjo que desce do céu com uma espada desembainhada, pronto para uma guerra. Porque eu vejo ele despedaçando um coração que virou um coração de pedra. Porque tu conheceu uma pessoa que parecia ser tão boa, mas o tempo foi transformando essa pessoa e parece que essa pessoa não existe mais. Só que o Senhor falou comigo assim: Patrick, foi feito um trabalho de feitiçaria, e eu estou liberando um anjo que está indo destruir aquele coração que foi feito um coração de pedra. Tu sabe do que eu estou falando, não é verdade? A senhora já me contou sua vida? Não. A senhora já me contou alguma vez sua história? Não. Agora escuta o que eu vou te falar. Na hora que eu te busquei lá, o Senhor falou comigo: busca essa jovem também. E eu falei: Jesus, por que eu vou buscar essa jovem? Quando dei a mão para ela, vim andando, Jesus falou comigo: porque o diabo se levantou para tentar destruir as emoções dela. Só que o Senhor falou comigo de maneira muito clara, minha filha, que enquanto você está aqui no altar dessa igreja, o Senhor está visitando o teu coração. A igreja podia levantar a mão para dar uns gritos de glória? Só que enquanto você está aqui, Deus está fazendo a obra lá. Você entendeu o que eu falei? Eu falei no teu ouvido, porque só você precisa ouvir isso. E só você precisa ouvir isso, porque há 3 dias atrás, tu falou com Jesus: Senhor, me livra dessa dor e dessa aflição, porque eu não estou aguentando mais viver. Eu chamei vocês duas aqui nesse altar, porque tanto você quanto você, o diabo está tentando jogar dentro da cabeça que viver não vale mais a pena. Mas Jesus falou comigo que quando vocês derem um abraço, Ele vai liberar um anjo que vai despedaçar, que vai despedaçar cadeias, que vai quebrar correntes, e que vai fazer vocês saírem daqui hoje livres desse sentimento de derrota. Se eu pudesse falar no microfone que eu falei no ouvido dela. O que importa é que Deus está falando. Jesus falou comigo que hoje Ele trouxe vocês duas aqui nesse altar para mudar a história de vocês. O vazio vai embora, a tristeza vai embora. E olha que louco que eu vou falar. Quando vocês derem um abraço uma na outra, Jesus vai tocar pelo menos umas 20 pessoas aqui na igreja que serão renovadas pelo Espírito Santo. Dá um abraço nela e vocês duas vão para a intercessão. Vai. Ora Maia, Urabacam, Rebai, Naio de Candarada, Orabacando de Candoria, Daracandarai, Alabacando de Candaia de Candarada, Alabacando Naiacando, Abaia Candaraia cai, Alabacando Naiacando na. Receba agora, 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 receba. Deus está tomando, Deus está quebrando, remaia. Deus está quebrando. Ele arremaia, é desse jeito que eu gosto. Deus está tomando aqui, Deus está tomando ali. Onde estão aqueles que podem falar em línguas?
estão aqueles que podem falar em línguas? Onde estão aqueles? Oh! Ei! Vem no glória, vem no aleluia, vem na língua estranha, mas faz alguma coisa. A cura nesse altar, a libertação nesse altar, Deus está fazendo. Estou sentindo Jesus aqui. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. A galera que fala em língua se manifesta na reunião, por favor. A galera que entrega os mistérios se manifesta na reunião, por favor. Hey! Há uma geração que Deus está levantando. Estou sentindo Jesus aqui. O teu advogado, o Senhor dos Exércitos, e eu estou dizendo teu advogado, porque ele já liberou outras causas. E enquanto eu olhei para você, eu via que descia do céu uma espécie de um processo que estava assinado. Falei, Deus, o que é isso? E o Senhor falou, livramento que eu estou dando para esse homem na terra hoje. O Senhor falou comigo, Ele sabe do que eu estou falando, porque Ele sabe de onde eu tirei ele, Ele sabe de onde eu livrei ele. Dona Morte já pediu teu nome por algumas vezes. Não era para você estar aqui hoje, porque Jesus falou comigo que por 4 vezes Ele te livrou da morte, mas uma delas, tu viu ela de frente para você. E o Senhor falou comigo, diga para ele que eu só estou contando isso para ele entender que eu sou Deus verdadeiro, que conheço a vida dele inteira. Avisa para ele que eu vi um desespero que entrou no coração dele, mas fala para ele que eu sou o Senhor que estou abrindo portas. Guarda o que eu vou te falar. O que faltou para você enquanto você era pequeno não vai faltar para os teus, porque Deus a partir de você muda a tua história. O Senhor falou comigo, Patrick, fala para ele que eu sou Deus, que contemplei as humilhações que ele passou ainda quando era uma criança. Diga para ele que eu estava lá, não quando apenas faltavam recursos financeiros, mas quando o que faltava para ele era a presença de um abraço. Avisa para ele que o que ele sofreu lá atrás, eu vou dar a ele como autoridade para ele sarar outras pessoas ali na frente. Moço, eu estou falando para você, e Jesus falou comigo, eu dei 4 livramentos para ele de morte. Avisa para ele que eu tirei ele de onde ninguém sai, eu levantei ele de onde ninguém se levanta, e eu vou fazer na vida dele o que eu não fiz na vida de nenhum dos amigos dele. Porque muita gente que andou com você está morto e outros estão presos. Quelemaia. E o diabo queria isso para você também. O diabo queria a tua sepultura ou a tua prisão. Mas enquanto eu estou falando contigo, eu vi um alvará que descia do céu assinado, e eu perguntei, Deus, que alvará é esse? E o Senhor falou para libertar ele de cadeias que nunca mais vão prender ele na história. O Senhor falou comigo, diga para ele que dentro de pouco tempo eu coloco ele dentro de uma sala, dou a ele 2 telefones, porque é desse jeito que ele sonha. Coloco ele de trás de uma mesa e faço dele um empresário. Avisa para ele que eu vou dar um lugar a grampo. Diga para ele que eu vou trazer carros importados. Avisa para ele que eu vou levantar vendedores, e eu vou mudar a história dele na terra, e ele vai saber que eu sou Deus, que falei com ele aqui hoje. Tem alguém para dar glória? Dá um abraço nele, Elvis, por favor. Cadê o grito de glória da igreja? Yeah!
Senhor estabelece Jó por advogado de sua reputação, porque o diabo pensa: ninguém ama mais a Deus do que ama a si próprio. Quando a lepra aparece no corpo de Jó, ele fica de pé, porque eu termino com você de pé. Ele se levanta para adorar a Deus. A Bíblia vai dizer que em tudo Jó não negou ao Senhor, e que ele adorou ao Senhor. Segura a mão da pessoa da direita e da esquerda. Eu termino o culto com você de mão dada. Vai, por favor. Rei da minha vida, Rei da minha história, Rei da minha salvação. Vai acontecer algo muito grande aqui hoje. Vai acontecer algo muito grande aqui hoje. No capítulo de número 42, o texto diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que com conhecimento esconde o teu conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e eu me arrependo nas cinzas. Deixa eu só te dar algumas lições desse texto. Observa isso aqui, por favor. Escuta isso. Em primeiro lugar, no meio da luta, Jó conheceu a Deus de maneira mais profunda. Porque a luta pode fazer duas coisas com você: ou a luta te afastará de Deus, ou a luta vai trazer Deus para ser íntimo seu. Quem define isso não é Deus, quem define isso sou eu, com as minhas atitudes. Ou eu vou me afastar de Deus por aquilo que eu estou vivendo, ou eu vou trazer Deus para dentro da minha intimidade, por entender que Ele é poderoso, e Ele não deixa de ser poderoso pelo que eu estou passando. Aí Jó diz assim: eu me arrependo. Você já percebeu? O primeiro capítulo diz que não havia um homem reto, e agora ele está dizendo: eu me arrependo no pó da cinza. Sabe por quê? Eu aprendo uma coisa com esse texto: os homens mais próximos de Deus, escute isso, os homens mais próximos de Deus são as pessoas mais arrependidas. Se você conhece alguém que não se arrepende, é porque essa pessoa está distante de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu dignifico a sua santidade e percebo quem eu sou de fato. A distância faz com que a gente ache que está bem, porque quando a gente se aproxima, a gente diz: Senhor, eu me arrependo. Só que escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também: Ele faz, a minha ira se apartou. Ele chama Deus para um sacrifício, Ele chama os homens para um sacrifício. Mas o capítulo de número 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando esses oravam, Ele orava pelos seus amigos. Diga comigo: a sorte de Jó mudou quando ele orava pelos seus amigos. Você observa uma coisa: são os amigos que estão acusando Jó. A palavra quase foi embora, voltou. São os amigos que estão acusando Jó. E eu queria te ensinar uma coisa: cuide da sua piedade, e Deus cuidará da sua reputação. Os amigos de Jó perguntam onde ele errou. Agora Deus está dizendo: esse Jó é um homem íntegro e reto na minha presença. Integridade é o que eu sou diante dos homens, retidão é o que eu sou diante de Deus. Integridade é o que eu sou diante dos que me veem, retidão é o que eu sou diante de quem ninguém me vê. Aí o texto diz assim: olha, e Deus mudou a sorte de Jó, e Deus acrescentou a Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. E o texto termina dizendo que Deus deu 10 filhos a Jó. Deus deu a Jó o dobro, mas deu a Jó 10 filhos. Pastor, mas Jó perdeu 10 filhos, como é que Deus dá? É porque filhos a gente não perde. Tudo que Jó tinha ele perdeu, mas filho a gente não perde. Filho Deus recolhe para si. Então Jó tem 10 filhos com o Senhor no céu, e tem os outros agora na terra. O que eu estou profetizando para terminar essa mensagem é isso: nada do que você perdeu vai se comparar à restituição que Deus vai trazer sobre a sua vida. O que eu estou profetizando aqui nessa noite é que Deus está levantando uma geração de adoradores que não negociarão a sua adoração.
O texto diz: e Jó orou pelos seus 3 amigos e Deus mudou a sua sorte. E aqui eu vou lançar o ato mais louco que eu já lancei na vida para essa igreja. Nem cabe se isso acontecer, se você for fiel a Deus. Quantos aqui precisam que Deus mude a sua sorte? Levante a mão. Baixa e segura a mão do irmão que está do lado. Então escuta o que eu vou te falar. Domingo agora, que dia que eu falei? Nós vamos trazer 3 amigos e nós vamos orar por eles. Se eu sou profeta, enquanto você ora pelos 3 amigos, Deus vai mudar a tua sorte para sempre. Se eu sou profeta, enquanto você ora pelos seus 3 amigos, Deus vai entrar na tua casa, venho preparado para uma ceia diferente, porque eu vou entregar tudo que o céu me revelar. Eu vou vir domingo virado na unção de Deus, porque eu quero ver esse lugar pegando fogo. Porque é o primeiro dia da conferência, é o único dia que eu vou pregar da conferência. Então eu quero ver Deus me usar aqui. E eu tenho certeza que essa ceia vai ser diferente, que Deus vai sacudir a vida de alguém. Mas eu queria que você levantasse uma palavra profética sobre a vida dessa pessoa que está do teu lado. Diga para ela: Deus vai mudar a tua sorte. Diga para ela, diga para essa pessoa que está do teu lado que você perdeu, Deus vai restituir. Diga para essa outra pessoa que está aí do teu lado, diga: antes desse ano terminar, a minha vida vai mudar. Levanta as 2 mãos, por favor, meu irmão. Levante as 2 mãos. O Senhor, Deus falou comigo, Patrick. Ele pode ser brabo para muita coisa, já encarou muita coisa na vida, mas Ele conhece a minha voz, e Ele sabe que eu conheço a vida dele. Porque é engraçado que enquanto eu estava falando, ali no altar entregando a revelação para aquele rapaz, o Senhor falou comigo. Tem mais alguém aqui, Patrick, que eu já fechei sepulturas. Quando eu olhei dali do altar para o Senhor, Deus falou comigo: não termina o culto. E eu estou precisando terminar o culto, que eu estou atrasado. Só que Jesus chama de um jeito tão grande, que falou: não termina o culto antes de falar para ele que eu sou o Senhor, que eu estou me colocando de pé para trazer sobre a vida dele uma restituição que ele nunca imaginou viver. Porque você já encarou muitas situações na tua vida, e se eu estiver mentindo, tu pode tomar o microfone da minha mão e me chamar de falso profeta. Porque Jesus falou comigo: Patrick, vai lá e fala para ele que eu sou o Senhor, que tenho anotado tudo aquilo que ele perdeu. Diga para ele que as portas que se fecharam não se compara com a provisão que eu estou soprando. Porque há um sonho dentro do teu coração que parece ser impossível. E parece ser impossível porque o Senhor não tem condições de fazer esse sonho virar realidade. É como se o diabo quisesse... Eu vou falar do jeito que Deus falou, você não chateia não, porque essa é a nossa linguagem. É como se o diabo quisesse arrancar a tua vida. É como se o diabo quisesse dominar a sua mente, tomar conta do seu coração e dominar a tua história. Só que o Senhor falou comigo assim: Patrick, diga para ele que eu não tirei ele da onde eu tirei para perder ele aqui agora. Vai a cano. O Senhor falou comigo: diga para ele, Patrick, que não há nada no passado dele que seja tão importante quanto aquilo que eu vou fazer no futuro. Porque a saída que eu tenho para a vida dele não está no passado, mas está no futuro. Porque o Senhor me mostra, eu vou falar do jeito que Deus falou. O Senhor me mostra um tempo na tua vida em que havia uma tristeza dentro do teu coração, um sentimento de derrota. E o Senhor falou comigo que o diabo está querendo armar uma situação para te levar de volta ao mesmo lugar e ao mesmo sentimento. Só que ele falou comigo: diga para o meu filho que enquanto ele está aqui na minha presença, eu estou liberando anjos que descem do céu e começam a batalhar pela vida dele. Eu estou liberando anjos que descem do céu e que começam a batalhar pela família dele. E o Senhor falou: diga para ele que a história que está acontecendo, o que aconteceu na família dele, não vai se reproduzir na vida dele, porque eu tenho uma vida longa para ele. Eu estou profetizando isso para você, e você percebe como é que Deus ouviu a tua oração, que é Mai Johes Yaui. Tu pode perceber como é que Deus conhece o oculto das nossas petições, porque houveram momentos que você
você já até questionou: será que Deus existe mesmo? Por que eu estou passando por um vazio tão grande e por uma humilhação tão grande? Deus via tu passando por aquela porta para viver aquela humilhação. Só que o Senhor falou comigo: eu entrava contigo naquele lugar, e eu te trouxe aqui hoje para te prometer que aquele lugar não será mais visitado, porque eu sou o Senhor que estou abrindo uma porta de escape e estou dando um livramento nessa terra. Eu ouvi o teu pedido, eu poupei a tua vida, eu te livrei, diz o Senhor. Eu ouvi o teu pedido e me levantei para fazer do teu pedido uma realidade, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou estabelecendo a partir de hoje um novo tempo sobre a vida de vocês, e se preparem para ver como eu, o Senhor, mudarei todas as situações. Alguém pode abrir a boca para dar um grito de glória? Alguém pode abrir a boca para dar um grito de aleluia? Alguém pode adorar? Faz isso agora, pelo amor de Deus. Segure a mão desta pessoa que está do teu lado, levante ela o mais alto que você pode. Quantos vão sair dessa casa hoje muito abençoados? Digam glória a Deus. Pessoal, nós temos que valorizar o que Deus está fazendo no nosso meio, porque é algo sobrenatural e extraordinário que tem acontecido aqui nessa casa. E eu profetizo que hoje nós saímos daqui para viver a restituição de Deus. Lembra, tempos difíceis são excelentes momentos para mostrarmos a Deus aonde está o nosso coração, porque as teses do diabo é: ninguém ama mais a Deus do que ama o dinheiro, ninguém ama mais a Deus do que ama a sua família, ninguém ama mais a Deus do que a si próprio. Mas nós nos levantamos como igreja viva hoje para dizer: o Senhor não será abandonado em nada do que está acontecendo contra a nossa vida. Pai, é no nome de Jesus que eu oro pelos teus filhos tão lindos e tão preciosos que estão aqui. Como eu queria, meu Jesus, que essa noite virasse vigília para a gente poder passar a noite diante da tua presença. Como eu queria que a gente pudesse, meu Jesus, desfrutar do que está acontecendo aqui. Só que eu tenho entendido, meu Pai, que aquilo que nós estamos vendo nem se compara com o invisível. Eu entendo, meu Pai, que aquilo que nós estamos vendo nem se compara com aquilo que está acontecendo agora, na casa, na família, na vida financeira, na vida espiritual dessa multidão tão linda que entrou aqui hoje. Senhor, eu profetizo que domingo agora, cada um de nós teremos a capacidade de trazer mais 3 pessoas, e que será a ceia mais histórica que já houve nesse lugar, porque o Senhor vai derramar um avivamento que nunca provamos em toda a nossa vida nessa reunião. Eu levanto as minhas mãos, eu abençoo a tua casa, a tua família, eu abençoo a tua vida financeira, a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, e tudo que leva o seu nome seja abençoado hoje.